Hoje eu quero falar com vocês sobre viver o extraordinário. Todo mundo quer viver o extraordinário, né? Todo mundo. Vai me dizer que você não quer viver o extraordinário aqui nessa terra. Aí você fala assim, Fernanda acordou hoje toda coach da vida. Se você me acompanha já há um tempo, sabe que não é por aí, mas tudo bem. Todo mundo quer viver o extraordinário. Não só viver o extraordinário, nós queremos ser alguém extraordinário, não é? Parece que essa palavra extraordinário é algo assim tão incrível, né? Tão maravilhoso. E olha só, essas palavras que eu acabei de dizer, incrível, incrível, maravilhoso, extraordinário, são palavras que viraram tão corriqueiras no nosso dia a dia, que eu acho que até perderam um pouco da essência, né, do que realmente é maravilhoso. A pessoa olha essa caixinha e fala, isso é maravilhoso, olha essa caneta é incrível. Parece que coisas banalizaram muito o extraordinário e o incrível. Eu quero dizer para você hoje que viver o extraordinário dá trabalho, dá muito trabalho. Quem aqui tem mais ou menos a minha idade vai lembrar dessa música que eu vou cantar aqui. É assim, ó. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Você imaginou a cena? Que gostoso, né? Uma casinha branca, com varanda, uma rede, um quintal. Parece um lugar tão de paz e tranquilidade, não é? Mas não cuida não pra ver. Não catina. Não limpa essa casa, não pinta essa casa. Vai encher de bicho. E essa paz tão imaginada aí agora que eu acabei de cantar, você já vai encher de aranha, de cobra, de bicho. Dá trabalho. Essa música, sempre quando eu escutava essa música, dava assim um lugar, assim, uma paz, uma tranquilidade, mas tem trabalho a ser feito, dá trabalho. E hoje em dia, muitas pessoas querem viver o extraordinário e vivem em busca do extraordinário sem se dar conta de que o que está nas suas mãos hoje, é extraordinário. É incrível. É um milagre de Deus o que você tem hoje. Só que a gente não... Aí se você prestar atenção, existem pessoas que olham para a sua vida e conseguem enxergar o extraordinário. Assim como você olha para o seu vizinho. É do seu tempo, né, João Darcy, essa música, né? Aí a gente vai revelando a idade, né? Não faz música mais bonita assim, né? Com essa poesia hoje em dia, é bem difícil. Mas do mesmo jeito que você acha que seu vizinho, que o ator tal, que o cantor, que o pastor, que a sua líder tem uma vida extraordinária, existem pessoas neste momento que olham para a sua vida e acham que a sua vida é extraordinária. E você olha para a sua vida e só enxerga coisas ruins, só enxerga catástrofe. E você olha para a sua vida, talvez hoje você acordou e falou assim, eu sou tão fracassado, eu sou tão isso, tão aquilo. Eu quero dizer que o grande eu sou, o nosso Deus, o nosso Pai, o extraordinário, Deus que criou o céu, a terra e você, Ele é o grande eu sou. Enquanto você olha para você e acha que eu sou isso, eu sou aquilo, dizendo coisas tão tristes sobre você, sobre o seu contexto, Deus olha para você e fala, eu é que sou o grande eu sou. Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, falou assim, quem que eu vou dizer que é o Senhor? Ele falou, diz apenas que eu sou o que sou. E eu sou o que sou está aqui nesta manhã, olhando para você, que não está enxergando o extraordinário dele na sua vida e dizendo, olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. Você pode achar que não é nada, mas eu em você sou verdade. Eu em você sou vida e eu em você sou o caminho. Eu quero trazer para você a vida extraordinária de Neemias. E uma sugestão que eu quero trazer para você hoje é que você leia todo o capítulo de Neemias. Olha, numa sentada dá para você ler. São poucos capítulos. E é uma jornada maravilhosa para você acompanhar. Neemias 1, versículo 2. Só explicar mais ou menos o contexto para vocês. Neemias, ele foi levado cativo para a Babilônia, como escravo para a Babilônia junto com o povo, mas o povo já tinha voltado para Israel, já tinha voltado para casa, mas alguns continuaram sendo escravos, eles não foram liberados para voltar para casa. Então, eles continuaram cativos, continuaram escravos, mesmo que uma parte do povo conseguiu ser liberta e voltar para Jerusalém. Neemias era uma das pessoas que continuaram cativos, escravos lá na Babilônia. E era a época do rei Artaxerxes, né? E aí o irmão de Neemias foi visitá-lo, junto com alguns outros homens de Judá, foi visitar o irmão dele, Neemias. Aí fala assim, no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, indaguei e perguntei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aí no versículo 3, o irmão de Neemias dá as notícias tristes sobre Jerusalém. Diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província e passam por grande tribulação, privação e humilhação. Depois de ter ouvido todo esse relato, que o irmão de Neemias contou para ele, que os muros de Jerusalém estavam caídos, estavam destruídos, a cidade tinha sido devastada e o povo saiu ali do cativeiro de Babilônia, mas enfrentaram ali uma cidade totalmente destruída e eles não estavam perdidos, não sabiam o que fazer. E Neemias ficou muito triste com isso. E a primeira atitude de Neemias foi orar. A primeira atitude de Neemias ao saber dessas notícias ruins foi orar. Quando você fica sabendo de algo bem triste, algo difícil, sobre os seus parentes, sobre as pessoas que você ama, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, qual é a sua primeira reação? A primeira reação de Neemias foi orar. E na oração de Neemias tem uma linha de ordem maravilhosa. A primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Foi trazer à memória os feitos, o que Deus já tinha feito. Dizer quem era Deus na vida dele. Ele correu para Deus. E ali naquela adoração, adorando a Deus, sabendo que Deus era... Porque ele era escravo. Ele era copeiro. Muitos falam que ele era garçom do rei. Só que era mais que isso, né? Mas daqui a pouco eu falo. Nessa mesma oração, Neemias trouxe a confissão de pecados, se arrependendo pelo povo das escolhas erradas. Sabia que todo aquele sofrimento que o povo estava passando era consequência de pecado. E ele fez confissão, confessou e pediu a Deus por estratégia de como que ele podia ajudar a resolver aquela situação. E se dispôs a ser resposta de Deus. Sabe, muitas vezes você tem colocado diante de Deus, orado por seus parentes, orado por seu trabalho, você tem pedido tanto a Deus às vezes por coisas, só que você não se dispõe a ser resposta de Deus para o que você está orando. Tem alguma coisa na sua vida que tem te incomodado, que tem trazido para você uma indignação? Se coloque diante de Deus. Geralmente as coisas que nos indignam, é assim que fala, desculpem os bons em português. Geralmente há alguma coisa que tira você do eixo, que deixa você nervoso, deixa você impactado. Na maioria das vezes, Deus quer usar você para ser resposta nessa situação. Então foi o que Neemias fez. Neemias clamou pelo povo, orou pelo povo, mas também se dispôs a ser resposta para
para aquela oração que ele estava fazendo. Então, muitas vezes, quando você orar, quando você colocar diante de Deus a vida de alguém, lembre-se que você não está orando aleatoriamente. Você está se colocando diante de Deus para orar por alguém, orar pelo próximo, mas também se colocando como resposta de Deus para a pessoa que você está orando, para a pessoa que você está clamando. E aí no mesmo capítulo 1, versículo 11, vai explicando ali quem era Neemias ali no reino de Artaxerxes, né? Ele fala assim, aqui, ele está orando, né? Ele ora e fala assim, faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem que levarei este pleito. Nessa época eu era copeiro degustador de confiança do rei. Quando você pensa naquela época, degustador de confiança do rei, você sabe que Neemias já tinha uma vida extraordinária, porque já não tinha morrido, né? Por que ele era degustador? Porque o rei, se a comida tivesse ruim, ele não ia comer. Então Neemias era o degustador, ele comia antes, não era só para dizer para o rei que a comida estava envenenada. Não é só para morrer no lugar do rei. Era também para dizer se a comida era saborosa ou não. E ali, Neemias sabia que para ele sair dali, ele precisava de uma permissão, porque ele não era dono da vida dele. Então, no final da oração, que é Neemias 1, o versículo 11, no final da oração de Neemias, ele diz assim, faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos daquele homem a quem eu vou levar o meu pleito, a minha causa. Aí ele falou, naquela época eu era degustador copeiro do rei. E o mais incrível, no capítulo 2, o versículo 1, no final do versículo 1 fala assim, que ele servia o rei, nunca antes havia me apresentado com semblante triste na presença dele. Ele era escravo, ele estava ali na condição de cativo mesmo, ele não era dono dele, e ele diz assim, nunca antes havia me apresentado com semblante triste. No versículo 2, por esse motivo, o rei me perguntou, por que o seu rosto está entristecido? Se você não está doente, isso só pode ser tristeza da alma. Aí diz assim, então neste momento eu tive medo, porque o rei era a autoridade máxima. E se ele cismasse com alguma coisa, ele poderia tirar a vida de qualquer servo, por qualquer motivo, a qualquer tempo. Então ele falou, o rei percebeu que eu estou triste. Ele pode tirar minha vida. Então naquele momento eu tive medo. Aí ele falou assim, chegou diante do rei, mesmo tendo medo, e contou para o rei o que estava acontecendo com o povo dele. Aí o rei perguntou para ele assim, mas o que você quer me pedir? No versículo 4, o rei pergunta, o que você está querendo me pedir? Depois de ter contado que o povo dele estava sofrendo, que a cidade estava devastada, que precisava ser reconstruída. E aí ele falou, mas o que você quer pedir para mim? Aí entra de novo a fé de Neemias. No final do versículo 4, fala assim, e nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Ele já tinha orado para poder chegar perto do rei para pedir as coisas. E quando o rei questionou ele de novo, ele falou, fiz uma rápida oração ao rei dos céus. Novamente ele falou com Deus, ele orou. O que eu queria, antes de seguir, eu vou parar aqui nesse lugar. Eu nunca estive triste na presença do rei. Sabe, às vezes você olha para sua vida, você quer viver o extraordinário, né? Você quer viver algo novo. Então você tem pedido, Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo extraordinário. Mas você precisa, primeiro, enxergar o extraordinário que está na sua mão. O novo que um dia foi novo, que está hoje na sua mão. Um dia você orou para você ter o que você tem hoje. E você não está percebendo que você precisa cuidar do que você tem nas suas mãos, ser zeloso com o que você tem nas mãos, ser agradecido com o que você tem nas mãos, para você viver o novo. Às vezes você fala assim, eu quero muito ter uma casa, por exemplo. Você mora de aluguel. Mas você não é agradecido por essa casa que você mora.
Você nem limpa direito essa casa, você nem cuida. É tudo jogado, é tudo desleixado. E você não vai cuidar de uma casa nova que você ganhar. Vai continuar o desleixo. Deus quer que você olhe o que você tem nas mãos hoje. Se você prestar atenção, o que está na sua mão hoje foi algo que você orou lá atrás. Um dia foi novo. O que está na sua mão hoje, um dia era novo e chegou na sua mão. Porque se você não valorizar, não cuidar, não zelar do que está nas suas mãos hoje, não se entregar por inteiro com o que você tem na mão hoje, você não vai nem perceber quando o extraordinário chegar na sua vida. Você vai continuar sendo sobrecarregado pelas bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus derrama sobre você, ao invés de tornar seu fardo leve, seu caminho leve, elas se tornam um fardo. Ah, se eu soubesse que casar era isso, eu não tinha casado. Se eu soubesse que ter filho era assim, eu não teria filho. Isso não ter filho é uma coisa meio difícil, que a gente mesmo sofrendo, a gente ama muito ter filho. Mas tem gente que diz isso. Às vezes você fala assim, não, realmente, Fernanda, o que eu vivo hoje é algo que eu orei, que eu pedi, mas se eu soubesse eu não tinha orado, não tinha pedido. Mas na época que você recebeu, você acredita que foi Deus que te deu? Lembra que você contou para todo mundo que foi Deus que te deu e tal? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é moleque, sabe? Deus colocou na sua mão essa bênção que hoje você está se sentindo sobrecarregado, pesado, porque você deixou de ser grato e deixou de enxergar como bênção o que está na sua mão hoje. Parece crianças esfomeadas, a gente parece criança esfomeada num banquete. O que é a criança esfomeada num banquete? Numa festa cheia de doces. Tá aqui comendo um doce aqui e tá olhando o outro para poder pegar, nunca tá satisfeito. E a criança que chega esfomeada numa festa assim, vai comendo e fica olhando o que tá vindo, vai passar mal, vai dar dor de barriga, vai vomitar, porque perdeu o equilíbrio. Para de perder o equilíbrio, volte para o eixo. O que tem na sua mão? Neemias, ele era escravo e ele nunca tinha aparecido na frente do rei com um semblante triste. Ele sabia administrar suas emoções, ele tinha equilíbrio nas suas atitudes. Era alguém que era completamente guiado e controlado pela a mão de Deus. Você viu que tudo ele orava. Quando o irmão dele chegou e falou que o povo estava sofrendo, ele foi orar. Quando ele chegou na frente do rei, ele já tinha orado antes de chegar na frente do rei. Quando o rei perguntou o que você está querendo, o que você vai pedir, ele orou de novo. Em constante oração, em constante contato com o grande eu sou. Eu posso não ser, mas o grande eu sou é por mim, é em mim. Então, você quer viver o extraordinário, você precisa se lembrar de que o extraordinário dá trabalho. Tem trabalho. Eu cantei no início dessa live a música Casinha Branca. Eu queria ter na vida um quintal de mato verde para plantar e para colher. Para plantar e colher dá trabalho. Para você ter essa paz que essa música está querendo passar, tem um trabalho a ser feito. Então, para de ficar buscando extraordinários, querer coisas incríveis para a sua vida. Olha o extraordinário que está na sua mão. Olha o que Deus já colocou na sua mão. Quantas respostas de Deus você está vivendo hoje e você não tem tido a plenitude de alegria porque você está ainda esperando algo extraordinário acontecer. Porque você ainda não conseguiu aquele cargo na empresa. Porque você ainda não conseguiu que seus filhos tivessem sucesso igual os da sua irmã que tiveram. Você olha para sua casa, você fala assim, o marido da outra é melhor que o meu, a esposa do outro é melhor que a minha. E você não presta atenção que tudo que você tem nas suas mãos hoje é resposta de Deus para você. E isso é extraordinário. E por mais que chegue algo que você... Cheguei dentro do extraordinário, era isso que eu tanto queria. Vai dar trabalho. Você vai ter que trabalhar. Tem suor. As pessoas às vezes ficam atrás do extraordinário,
atrás de um prazer constante, de uma alegria que não tem fim, e isso não existe. Dá trabalho estar dentro do extraordinário. Inclusive esse que você está vivendo, esse processo que você está vivendo hoje é extraordinário. Vai explicar tudo que você está vivendo hoje. Não dá para explicar. Existe um poder incrível aí com você. E você precisa de estratégia. Não dá para você ir vivendo sua vida e tocando, deixando a vida levar você. Você precisa ter um eixo, você precisa ter sabedoria e equilíbrio para viver o extraordinário de Deus. E viver o extraordinário de Deus não é um extraordinário que vai chegar, é o extraordinário que já está nas suas mãos. Neemias deixou de ser copeiro e se tornou governador. Olha que maravilha, deu um upgrade na carreira dele. Mas ele continuou fazendo como governador, trabalhando. E trabalhou muito. Só que ele tinha estratégia. Ele não foi se tornar governador para reconstruir Jerusalém do nada. Ele orou por estratégias e teve estratégia. O rei perguntou, eu preciso saber quantos dias você vai ficar lá. Quantos dias você precisa? E Neemias chegou diante do rei já com tudo certo. Eu vou precisar de tantos dias. Eu vou precisar que o senhor me ajude. Me dê cartas para deixar eu entrar, para eu passar nas províncias. O rei falou, não vou só te dar carta para você ter livre acesso onde você quiser entrar, não. Eu vou pôr esse povo, o que você precisar, eles vão te ajudar. Porque teve estratégia, teve oração. Teve estratégia e teve oração. Sabe quantos dias Neemias demorou para reconstruir? 52 dias. E vai ver nesses 52 dias o tanto que Neemias trabalhou, gente. Trabalhou e sofreu oposições. O que ele sofreu de oposição dentro desse extraordinário que ele viveu como governador, foi muita oposição que ele recebeu. Gente, o tempo todo querendo impedir que Jerusalém, que os muros fossem reconstruídos. Pessoas que queriam desanimá-lo. E ainda não é fácil lidar com gente. Quem aqui trabalha com liderança, com gente, sabe que dá muito trabalho. E depois de ter levantado, de ter reestruturado o povo ali, aquela cidade, ele ainda organizou o povo, porque o povo ainda estava disperso. As famílias não estavam organizadas. Ele organizou a árvore genealógica de todo mundo, as tribos, tudo certinho. Ele e Esdras organizaram tudo. Ainda deixou tudo organizado. E mais, no final de tudo, ele não ficou naquele poço extraordinário de manda-chuvas. Ele designou, porque ele sabia que ele tinha que voltar. Ele fez tudo o que precisava ser feito, organizou todo mundo. E depois lá em Neemias 6:15 fala, terminou em 52 dias, e no capítulo 7, versículo 2 fala, nomeei meu irmão Hanani para governador e Ananias para comandante da fortaleza, pois era mais temente e fiel a Deus do que a maioria de todos os homens. Neemias estava de olho na liderança do povo, alguém que temia a Deus, alguém que enxergava Deus como ele enxergava, que via Deus como ele via. Ele falou, eu escolhi estes 2 homens, escolhi principalmente Ananias como comandante da fortaleza, porque ele era mais temente e fiel a Deus do que a maioria dos homens. Então é isso, gente, que eu quero trazer para você. Viver o extraordinário dá muito trabalho. Se você quer ser alguém extraordinário, se você quer viver o extraordinário de Deus na terra, você precisa saber, dá trabalho. E você começa trabalhando no que você tem hoje nas mãos com alegria. Neemias, além da condição de escravo, ele ainda corria risco de morrer todos os dias. Quando ele degustava a comida do rei, se tivesse envenenado, ele seria o primeiro a morrer. Mas ele fala, eu nunca estive triste na presença do rei. E era uma alegria real, não era uma alegria fingida por medo de morrer. Porque o rei falou, essa tristeza que você tá é na alma. Porque é muita tristeza que eu tô vendo em você. Eu nunca te vi triste, o que que tá acontecendo?
Olha para o que você tem nas mãos. Sabe, agora na sua casa, talvez só você esteja acordado. Seu marido, seus filhos, sua esposa. Isso é extraordinário. Muitas pessoas olham para a sua vida e acham sua vida extraordinária. Só você que não acha. Ame sua esposa, invista nela. Ame seu marido, invista nele. Ame seus filhos. Não fica comparando seus filhos com o sucesso dos filhos dos outros. Não, é seu filho, é sua filha. É esse o extraordinário de Deus. Então, cuide, ame bem do que está nas suas mãos. É extraordinário. Mesmo que você ache que não, você não orou? Você não pediu? Não está aí na sua mão? É extraordinário. Então, cuide, porque você só estará pronto para viver o novo quando você fizer bem feito o que está na sua mão. E aí vai vir o novo. Só que te prepara. O novo também dá trabalho. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas e nos perdoe porque não temos enxergado o extraordinário que temos. Temos sido tão relaxados com a nossa vida, não temos cuidado do nosso corpo, não temos cuidado da nossa história, temos levado a nossa vida tão desleixadamente. Nos ajude, nos dê estratégia para enxergarmos esse seu extraordinário em nós hoje e nos prepare para viver o novo. Nos dê toda a condição e estratégia para viver o novo. Nos dê coragem e nos perdoe porque muitas vezes só reclamamos das bênçãos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo, no seu coração, na sua alma, seja liberto e seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30, com a graça de Deus. Tchau, tchau.